que nada impeça de nós obtermos da tua parte o conhecimento, a boa, perfeita e agradável vontade de ti sobre nossas vidas, sobre os nossos ministérios e sobre o teu chamado sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pois bem, todos nós conhecemos a triunfante história de Josué, assim como antes dele e depois dele, triunfantes vitórias. E assim como na vida de Josué, Deus, ele fez cumprir os seus propósitos e objetivos. Eu vou repetir isso para você. Deus, ele fez cumprir os seus propósitos e objetivos sobre a vida de Josué. É diferente dos meus objetivos e os meus propósitos. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus tem um chamado para cada um de nós. Se isso não está claro no seu coração, se isso não está claro em suas convicções, que nessa manhã assim esteja, que você esteja alinhado nisso. Pois, se você pegar a história, o que a Bíblia nos ensina sobre chamado, sobre objetivo, todos eles, sem exceção, tiveram uma trajetória, uma história de superação, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida deles. Se cumpre o propósito na vida deles, e através da vida deles, através da dedicação, através do empenho, através dos esforços, um objetivo bem maior, bem mais completo, bem mais amplo, se cumpre. E aqui nós estamos falando de uma pessoa que Deus tocou no coração: olha, eu te separei, eu te santifiquei, ou te separei para que você lidere um povo escolhido, um povo separado, um povo que carrega o meu nome. É sobre isso que eu estou te colocando, essa é a sua responsabilidade. Agora você imagina a cabeça de Josué, você imagina o coração de Josué olhando para dentro dele, para quem ele é, para a sua descendência, para a sua família, para o seu grau de escolaridade, grau de conhecimento. Imagine isso, ele olhando para si só, para si próprio, em sua intimidade, caindo na real: o que eu sou? Quem sou eu? Quem são os meus pais? Que linhagem, que descendência? O que eu sou, Senhor, para que o Senhor assim me escolhesse e me desse uma tão grande responsabilidade? Você já se pegou assim, se perguntando: mas Senhor, eu não sou nada. Olha, a minha família vem de uma família derrotada, uma família que tem como hereditariedade, falei certo agora, glória a Deus, aleluia, uma hereditariedade de vícios, não é de bênção, de drogas, de bebida, de prostituição, de infidelidade, disso e daquilo. Como eu, sem essa referência, eu não fui instruído para isso, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada, mas, horas, o Senhor, sabemos que Ele não erra e Ele não se equivoca. O Senhor, Ele sabe quem chamou, sabe quem escolheu, e Ele, antes mesmo de nós sonharmos conhecê-lo, de sonharmos tê-lo como Deus, Ele já tinha nos escolhido e chamava pelo nome. É assim que a palavra de Deus nos revela: antes mesmo de ser gerado, Deus já o conhecia. Irmãos, isso é algo tão profundo que, ao nosso entendimento, é difícil compreender isso. Mas como assim, antes de ser gerado, antes mesmo de ter plano, antes mesmo da minha mãe conhecer o meu pai, antes mesmo, é um poder tão grande que é difícil absorvermos, é difícil compreendermos, mas o que importa é que Deus, Ele é Deus, e Ele é antes de sermos, Ele é o que nós não compreendemos, mas o que nós sabemos, o amor dEle é tão grande, e a fidelidade dEle é tão grande, que Ele faz o que faz, com quem faz, e da forma que faz,
se é que você está me entendendo, por amor a nós. Por fidelidade à sua promessa, por fidelidade ao seu povo que ele escolheu. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes incompreensível, mas nós podemos compreender de uma forma simples o amor que ele tem sobre nós, o cuidado que ele tem sobre nós. Enfim, ele diz a Josué: Josué, esforça-te, empenhe-se, dedique-se, tenha de bom ânimo. E quando ele fala bom ânimo, ele fala seja forte e seja corajoso, porque você, através da tua vida, você fará este povo herdar a terra prometida, você vai comandar, você vai fazer eles tomar posse da minha promessa, daquilo que eu preparei para eles. É através da tua vida que eu vou cumprir o meu propósito. Que privilégio, não? Irmão, irmã, irmãos, a tua vida não é diferente de Josué. Se você for analisar direitinho a tua vida, é a mesma coisa que Josué. Você tem um propósito e um objetivo, um chamado diante de Deus. É só você enxergar. E através da tua vida, cumprindo o propósito de Deus, muitos vão se achegar até Ele. Muitos vão conhecer a grandeza, a misericórdia de Deus através da tua vida. Mas, como Josué e muitos outros, o caminho ele é longo, é difícil, é sofrido, mas a gente sabe que nós já somos mais vencedores que Cristo Jesus. E nessa trajetória eu já tenho que dizer para você, vai ter desânimo, vai ter abandono, vai ter traição, vai ter tudo e todas as ferramentas para você desanimar. Porque se outra certeza que eu tenho, que a palavra de Deus deixa claro, é que no mundo teremos aflições. Outra coisa que deixa claro é que nós somos odiados e seremos perseguidos. Mas irmãos, não é esse evangelho que eu tenho ouvido, não é vitória, não é conquista e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Essa parte sim, eu concordo. Mas a ausência de sofrimento, isso eu não posso garantir porque não tem base bíblica. Você vai ser perseguido, você vai ser odiado, você vai ser abandonado, você vai ser motivo de chacota, as pessoas não vão crer em você, vão achar que você está desatualizado, vão achar que você está ultrapassado, mas o que importa? É o chamado que Deus tem sobre a tua vida, é a certeza e a convicção que Deus tem sobre a sua vida, e o resumo é, Deus o chamou, e se Ele chamou, Ele vai, se assim você der lugar, te preparar. Ele vai te atualizar diante o propósito que Ele tem sobre a sua vida, o objetivo que Ele tem sobre a sua vida. Se Ele te escolheu segundo o propósito e o objetivo dEle, Ele vai mostrando para você dia a dia, mês a mês, ano a ano, tudo que você tem que sofrer por amor a Ele. Porque quando ele fala, Pedro, quando você era jovem, você fazia tudo o que queria, você ia para onde, o Espírito Santo fala, então, agora eu vou ter que lhe mostrar a forma, a maneira do seu sofrimento por amor ao meu nome. Ou seja, agora eu vou te colocar à prova para ver se você realmente me ama, para ver se você realmente confia em mim. Assim como ele se entregou e mostrou o caminho, quem está me entendendo, dá glória a Deus. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. E as pessoas muitas vezes confundem ânimo. Confundem o que é ser forte e o que é ser corajoso. E quando a gente fala em ser forte e corajoso numa geração fraca, numa geração que não tem referência, não por falta de exemplos dentro da palavra de Deus, mas exemplos do dia a dia e muitas vezes até dentro de casa, irmão Bruno. Exemplos que precisa partir de dentro de casa, os jovens, os adolescentes, eles perdem uma referência importantíssima do que é ser forte e corajoso. Se eu for usar as palavras que eu quero usar aqui sobre forte e corajoso, claro que não diante de vocês, mas muitas pessoas vão achar que eu sou grosso,
vou achar que eu sou insensível, porque eu venho de uma geração que ser forte e corajoso vai ser desde ser uma pessoa resolvida mentalmente, uma pessoa que não se esconde através dos problemas, uma pessoa que precisa se habilitar, uma pessoa que precisa se dispor, uma pessoa que assume a sua responsabilidade de homem e não se acovarda. Década de 70, 80, de 90, até no máximo, quem é dessa época sabe qual foi a instrução, eram os desafios e o que nós somos hoje, graças à geração dos nossos pais, que era uma geração forte, uma geração que, com ou sem dinheiro, com ou sem comida, com ou sem trabalho, não se acovardar. E pelo propósito maior de sustentar a família e sobreviver diante das dificuldades, forjaram homens e mulheres de verdade, que nós somos essa descendência. Pega a vida destes homens aqui, de mulheres, não tinham uma nação definida, tinha uma promessa. Não tinha casa definida, tinha uma promessa. Não tinha terra definida, mas tinha uma promessa. Não tinha amigos definidos, mas tinha a promessa de Deus. E a pessoa, ou as pessoas vão falar de desânimo hoje, não tem nem parâmetro o que é desânimo, não há motivo de ter desânimo. Irmãos, nós temos tudo, todas as ferramentas, temos tudo na mão e não passamos absolutamente nada do que essas pessoas passaram, não temos motivos para ter desânimo. Mas olha, o que é o desânimo? Senão a falta de coragem. Vamos pegar a definição. Eu gosto muito de explorar, a definição da palavra, de me aprofundar. O que é a falta de ânimo? Falta de coragem, falta de força. E o que é a coragem? Irmãos, definição de coragem nada mais é que isso é importantíssimo para a geração de hoje, jovens. Coragem, a habilidade de enfrentar o seu medo. Se você não tiver a habilidade de enfrentar os seus problemas e o seu medo e as suas dificuldades, o perigo, a incerteza e a intimidação, você está fadado ao fracasso. Você está fadado ao vitimismo. Você está fadado a colocar a culpa em tudo e todos e não se enxergar diante da sua responsabilidade, diante do seu chamado. Irmão, e força? Expressa o apoio e o estímulo do ânimo para que você persista e não desista. Quer dizer que força não tem nada a ver com o físico? Nesse sentido, claro que não. Porque quando a gente fala em força, a gente vai por um caminho meio... O que nós estamos falando aqui é espírito e vida. Força está aqui, irmão. Sua força, sua certeza, sua convicção, a sua fé, a sua crença. Se isso não estiver definido no seu coração, se você não estiver definido isso, a sua fé, os seus princípios e os seus valores, qualquer situação adversa arranca essa certeza do teu coração. O que lhe aconteça, abala a sua fé, as suas estruturas e a sua convicção. Qualquer força, se você não tiver força, vai, em outras palavras, sendo bem objetivo, vai te tirar da presença de Deus. Isso é ter coragem, e isso é ter força diante de Deus. Josué poderia ter outras propostas, poderia ter outros objetivos, outros planos. Onde que eu quero chegar aqui? O próprio Satanás, ele tenta tirar Jesus da presença de Deus, oferecendo tudo que vocês já sabem: poder, riqueza, fama, glória. Assim como o nosso Senhor, assim como os nossos antepassados, todos esses que tiveram um chamado, eles tiveram coragem e força para chegar aonde chegaram, para fazer o que fizeram e para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, o que eu quero aqui chamar a atenção para algo mais profundo e intenso do que o desânimo, que é o cansaço. É ruim você estar diante de pessoas que têm, esse tipo de, vamos chamar de problema, falta de ânimo, falta de coragem,
falta de força, em contrapartida, é tão bom você estar do lado de uma pessoa para cima, uma pessoa resolvida, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que te estimula, uma pessoa que joga você lá para cima, mesmo você sabendo que a pessoa tem essa limitação, você sabe que ela muitas vezes não sabe falar, você sabe muitas vezes que ela não sabe se expressar, você sabe que muitas vezes ela não tem o conhecimento, mas você fala, olha para mim, eu passei por isso, eu sei o que é, juntos, vamos, você consegue, se eu conseguir, você também consegue, se eu superei, você também vai superar. Se eu cheguei, você enxerga aquilo que Deus tem para você. É tão bom você estar do lado de pessoas assim. Então a condição é, esteja do lado de pessoas assim, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, cheia de vontade de vencer, cheia de vontade de conquistar, cheio de vontade de realizar, de efetuar. E fuja de pessoas que não lhe agregam nesse sentido. Irmão, quer dizer que eu tenho que abandonar as pessoas? Não, não é isso. Eu estou dizendo para você evitar. Eu estou dizendo para você fazer a sua parte, como homem e mulher de Deus, faça até onde lhe for permitido. Faça até onde for possível. Alcance até onde Deus assim permitir. Porque chega uma hora que as pessoas entram numa depressão, entram no cansaço, numa falta de coragem, uma falta de disposição tão grande, que se você avançar, é falta de bom senso. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. É falta de educação. É falta de respeito do espaço. Porque quando você identifica que a pessoa não quer, não faz questão, não tem interesse, é a hora de você, opa, Senhor, você sabe que eu fiz a minha parte. Esse sangue não pode ser requerido de mim. Porque eu me empenhei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu cedi tempo, eu investi. E não quer saber de ti? Não quer saber dos teus, não é dos meus, é dos teus propósitos? Não quer saber do chamado que tem, Senhor, eu fiz a minha parte. Aí a pessoa é submetida a um cansaço, que é uma fadiga. E eu estou dizendo aqui claramente de uma condição espiritual, não uma condição física. Fadiga, a sensação de enfraquecimento. Tem pessoas que ela acha que não consegue, que não é possível. Tem pessoas que só colocam, incertezas. Tem pessoas que só colocam a dificuldade, entra numa fraqueza. Entra num estrado, de fraqueza profunda. Ela chega a ser fraca espiritualmente. Ela não tem resistência, não tem intensidade. Ela não tem firmeza. E o que é a firmeza? Instável, inconstância, inseguro, impreciso, indeterminado. Em nome do Senhor Jesus, eu estou diante aqui de uma igreja, homens e mulheres, em nome do Senhor Jesus, corajosos e fortes, sabem o que querem e por que querem. Fraco, o que é fraco? Não ter força. Não ter força. Ser delicado. Irmãos, isso é muito insensível. Você não pode falar essa palavra delicado nos dias de hoje. Claro que eu posso. O que é uma pessoa delicada? Não, tudo machuca, não tem consistência. Tudo fere, tudo machuca, sem preparo nenhum, sem conhecimento nenhum, sem dedicação nenhum, sem propósito nenhum e sem objetivo. Tudo que você fala para fazer ela prosperar, você não pode falar isso. Pessoa fraca. Mas graças a Deus, vocês têm mente e corações bem resolvidos. Irmã, e o medroso? É aquele que facilmente se assusta com qualquer coisa. O medroso está relacionado à preguiça. O medroso é preguiçoso. Ele não quer se esforçar. Ele vai se esconder. O que é o medroso? Ele é ocioso, sem propósito, sem objetivo. O que é o preguiçoso? É o inerte. Aquela pessoa que você faz e não reage. Ela não responde. Ela não interage. Mas bem, irmãos, feitas essas considerações,
eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando agora, que você já fez uma breve, simples e objetiva reflexão sobre a sua vida. É assim que Deus trabalha. Eu não preciso apontar o dedo e falar: ei, você é forte, ou você não é forte. Ei, você é corajoso, ou lhe falta coragem. Porque não sou eu quem convence o homem, eu só ministro a palavra de Deus. E nesse espaço de tempo, Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele faz esse trabalho no seu coração. Ele já está mostrando para você o que você precisa mudar, o que você precisa fazer, o que você precisa, da forma que você precisa se posicionar. Não sou eu que convenço o homem do pecado, nem da justiça, nem do juízo. É o próprio Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração. Você já fez essa pequena, simples e objetiva reflexão sobre as circunstâncias que você está, a condição que você está, o momento que você está passando. E Deus lhe mostra exatamente a falta de constância que você tem. E você está só onde está, e eu posso falar, você só está aonde está e na condição que você está, primeiro, todas as coisas cooperam para o bem, ponto. É isso, é por isso, porque Deus quer um pouco mais de você. Deus, Ele vai espremer para colher aquilo que Ele quer, para te tornar mais forte. Esse é o primeiro ponto, para você ser mais experiente, mais habilidoso. E Deus não vai fazer você chegar lá sem você ter as habilidades para lidar com as dificuldades que você vai enfrentar. Esse é o primeiro ponto dos motivos que você está. O segundo, pode ser, sabe o quê? Também, Deus quer uma coisa, Deus quer uma conduta, Deus quer uma condição e você quer outra. Motivo pelo qual também você pode estar na condição que você está, na condição que você está. Falta de postura, falta de coragem, falta de trabalho, falta de compreensão, falta de sabedoria, falta de ouvir, falta de buscar, falta o que na sua vida? Essa é uma condição. E a terceira consideração que eu faço: tudo que está passando, se realmente cremos da forma que está definido aqui, tem um propósito nisso, tem um objetivo nisso. E você só vai saber se realmente você se colocar na presença de Deus de forma: Senhor, para quê e por quê? E Deus, através da palavra dele, da forma que Ele quer lhe falar, Ele vai te revelar qual que é o motivo e os propósitos. Irmãos, tem como, falando de vida ministerial, tem como nós levantarmos um casal para liderar casais sem ter experiência? Sem ter passado por provações? Sem ter passado por decepções? Sem preparo? Não tem como, irmão. Tem como levantar um pastor sem o mínimo de comprometimento, sem o mínimo de... Não tem como, irmão. Da mesma maneira é Deus. Deus, Ele levanta, ainda que nós não sejamos, ainda que nós não somos, mas Ele vai nos preparar. E eu vou te dar esse exemplo muito simples aqui na palavra de Deus. Mas vamos voltar nesse ponto aqui. Diante do que Deus falou no seu coração, da circunstância que você está vivendo, do momento que você está vivendo, responda para você, sincero. Você está sendo fraco ou forte? Você está sendo corajoso ou covarde? Você está sendo fiel ou infiel? Você está triunfando ou regredindo? É algo que você precisa fazer uma análise, e quanto mais cedo for essa análise, e quanto mais rápido for, é melhor para você, porque Deus tem pressa. As vidas aí fora têm pressa. Tem muitas famílias que almejam ter a tua presença, ter a sua sabedoria, para que elas alcancem o que você já alcançou. Irmão, o que você já alcançou? Olha de Deus, domingo, de manhã cedo, recebendo o melhor de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus. E quantas são aquelas que estão
em ilusões, vivendo momentos que pode ser até alguns momentos de alegria, mas passando aquilo vem a depressão, vem a ausência, vem a falta, e elas vão querer preencher isso de novo, e precisa voltar para o forró, precisa voltar para a maconha, precisa voltar para a cocaína, para reabastecer aquilo, e aquilo vira um vício, vira um círculo, não sai daquilo. Quantas pessoas nessa condição, quantas famílias estão destruídas, quantos casais, quantos filhos, quantos jovens, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças estão precisando desta palavra que você porta, desta palavra que você possui, desta palavra que você foi liberto, dessa palavra que você foi restaurado, dessa referência que você é hoje. Irmão, mas você não sabe qual é a minha luta, você não sabe qual é a minha dificuldade, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou enfrentando. Irmão, você não conhece a minha batalha, você não conhece a minha peleja, você não conhece a minha angústia, é o que eu mais tenho ouvido. Você não conhece as minhas frustrações, você não conhece os meus traumas, você não conhece as minhas limitações. Eu sei, eu não conheço, e eu nem quero saber, mas aquele que te chamou conhece. Aquele que te chamou, ele sabe todas essas coisas, tal como Moisés não sabia nem falar. Moisés, em algum momento, tentou desistir, tentou colocar outra pessoa. Você acha que Deus não conhece todas as suas limitações, o que você está passando? Então eu não quero saber o motivo, eu não quero saber, não me importa. O que me importa é o propósito disso que você está passando. Isso sim, isso eu quero saber, isso eu quero contribuir. Eu quero mais saber a contribuição que eu tenho, que eu posso, da habilidade que eu tenho, para lhe ajudar nessa peleja, para lhe ajudar nessa guerra, para ajudar você a superar as suas frustrações e os seus traumas, que todos nós temos. Isso sim me importa. Segunda consideração e terceira, você saber identificar a origem do ponto de partida desse desânimo é muito mais importante. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. E eu sei, porque tenho propriedade e passei por depressão, que tudo tem um ponto de partida, tudo tem um start. Você saber identificar aquilo que tira o seu ânimo é onde você vai ter que cravar a lança. Quem está me entendendo, dá glória. É aí que você precisa cravar, é aí que você precisa travar a sua batalha, porque quando você conhece o que o inimigo está usando, as ferramentas, você usa a mesma ferramenta. Identifica, irmão, o que tira o teu ânimo, identifica aquilo que te afasta de Deus, identifica aquilo que trava você diante de Deus, porque aí fica fácil a gente, em conjunto até, se assim você quiser, somos um corpo, e a gente batalha junto. Se um dedinho está enfermo, todo o corpo padece. Todo o corpo padece. Quem é, irmãos, diante de Deus, um membro passando por uma dificuldade, tem como nos alegrarmos? Não tem como. O corpo só se alegra quando todos os membros estão bens. E quando não está, todo o corpo reage a isso. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Irmão, mas um dedinho, o mínimo que é, eu conheci uma pessoa, sem me alongar muito, que perdeu o dedinho. Aí eu falei para ele, mas não faz falta, né? Porque ele falou, Edson, eu perdi a estabilidade. Por um dedinho, ele falou, não é a mesma coisa. Quando eu piso, eu não tenho a estabilidade, a certeza, a convicção que eu tinha, porque me faz falta. Eu sinto falta do dedinho. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. O membro, por mais simples que ele seja, da forma que ele é, tímido, ou aquele mais extrovertido, cada membro ele faz falta. Cada membro tem sua importância. Cada membro, do jeito que Deus escolheu, ele tem um propósito definido por ele. E quando esse membro não está, faz falta. Quando esse membro, Deus sabe do que eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando. Ninguém
é mais e ninguém é menos. Eu vou repetir que é muito verdadeiro. Ninguém é mais e ninguém é menos. Todos somos iguais diante de Deus e a sua importância é tão quanto a minha, quanto de qualquer outro aqui. Porque Deus, Ele usa do jeito, da maneira, no tempo, da forma que quer, quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Entende a sua importância, irmão? Entende o seu chamado? Entende que a sua vida tem um objetivo que vai além, muito mais além do que a certeza que Deus deu da salvação em Cristo Jesus? É para você gerar. Aleluia. Você precisa gerar diante de Deus. E ter filhos não é para qualquer um. Ter filhos hoje, a maioria das pessoas não querem. Ter filhos hoje é uma questão de coragem, é uma questão de disposição, é uma questão de entrega, é uma questão de doação. Você vai parar de viver para que o seu filho possa viver. Isso é uma coragem. Diante de Deus, você precisa gerar filhos. Não é o que a palavra de Deus determina para nós? Coragem, porque você vai precisar gerar filho. Você precisa gerar filhos. O reino de Deus, Ele almeja isso, Ele quer isso. Deus, Ele quer que você gere, mas gerar é parto, com muita dificuldade. Não, a palavra do Senhor nos ensina que nós iremos gerar como dores de parto, com muita dificuldade, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito preparo. Você precisa preparar, você precisa trabalhar, você precisa ter. Nosso irmão Cadu tem uma filhinha, 2 filhos agora, né? Um filhinho. Pergunta para ele o que ele pensa do futuro. Eu sou pai, eu sei do que eu estou falando. Pergunta para ele o que ele pensa daqui 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30. Ele não pode morrer, irmão. Ele não pode falhar. Ele não pode deixar de trabalhar. Ele não pode muita coisa. Ele vai se privar para que o filho dele tenha condições. Entrega, dedicação. E é isso que a gente tem que ter diante de Deus, porque gerar ele gerou. Agora eu quero ver cuidar. Agora eu quero ver ensinar, agora eu quero ver instruir. É outra fase, é outra dedicação. Ou seja, a vida toda dele está comprometida em função do filho, em função da família, até que o Senhor o chame, até que o Senhor o recolha. E assim, sucessivamente, o filho dele vai aprender tudo que é bom, perfeito, justo e agradável diante de Deus, e daqui para frente é ele que toca o barco, e daqui para frente é ele que é o Josué, e daqui para frente é ele que é Moisés, e daqui para frente é ele que tem a incumbência de gerar filhos e filhos até que o Senhor retorne. Quem está me entendendo, dá um glória. Propósito, plano e objetivo, é isso que você tem que ter. O curto espaço de tempos que temos aqui, nossa missão. E o que é missão? É uma função, é um poder concedido a alguém para agir. Então nossa missão, nesse curto espaço de tempo, essa função que Deus nos deu, esse poder que Deus nos deu para agir, é o que vai fazer diferença na minha geração, na sua geração e assim sucessivamente. Então eu não vivo mais por viver. O meu objetivo não é só trabalhar, conquistar, ter, possuir. Vai muito mais além, porque Deus, Ele abriu os nossos entendimentos. Exemplos, rapidinho. Jeremias, capítulo de número 20, 14 ao 18. Jeremias, capítulo 20, 14, diz assim: maldito o dia em que nasci, o dia que a minha mãe deu à luz, e a luz não seja bendito. Próximo versículo 15. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Versículo de número 16. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele o clamor pela manhã, e ao seu tempo, o meio-dia, um alarido. E por fim, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente. Ou seja, nós estamos falando só de Jeremias, só.
ele também teve o que você tem, ou o que você teve, ou o que eu tive. Desânimo, incerteza. E agora? Ei, também teve Moisés, em Números 11, 15. Ele vai falar a mesma coisa. E também teve Elias, a gente já está falando de Elias. Quem conhece a vida de Elias, quem conhece a vida de Moisés, quem conhece a vida de Jeremias, através da palavra de Deus, Elias em 1 Reis 19:4, vai falar a mesma coisa. E Jó, o que nós somos perto de Jó, diante do que Jó fez, as experiências que Jó teve, Jó 3:3, ele vai falar a mesma coisa. Homens que fizeram sinais, prodígios e maravilha. Todos eles, por motivos em comum. Eu vou repetir. Todos eles, por motivo comum. O reino de Deus, a promessa de Deus, a salvação, o Messias já estava sendo anunciado. Todos eles, por motivos comum, sofreram o que nós sofremos. Passaram o que nós estamos passando. Em circunstâncias diferentes, tempos diferentes, épocas diferentes, problemas diferentes, desafios diferentes, desânimos diferentes, mas todos eles passaram por um processo. E nós não iremos passar? Nós não iremos sofrer? Nós não teremos fome, não teremos nudez, não teremos perseguição, não teremos luta, não teremos desânimos? É um evangelho que eu não tenho compromisso. O evangelho que eu tenho compromisso é: seremos odiados. O evangelho que eu tenho compromisso, que a palavra de Deus assim nos relata, é: seremos perseguidos por amor ao meu nome. Não é pelo que eu sou, mas pelo que acredito. Não é por aquilo que, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu guardo, aquilo que eu espero, porque a fé nada mais é que o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. E quem está esperando a promessa se cumprir em sua vida, dá um glória a Deus. É por isso que muitas vezes a gente se sente desamparado, desacreditado, desanimado, porque muitas vezes a gente fala tão do amor de Deus, como é tão bom o que Deus fez, e a gente não vê o ânimo nas pessoas, a gente não vê a disposição das pessoas, e as pessoas tiram sarro, e as pessoas isso, e as pessoas aquilo vai nos desanimando, aquilo vai nos estimulando. Mas nessa manhã eu estou dizendo para você, através da palavra de Deus, em que o Senhor te desamparou? Em que o Senhor lhe desanimou? Qual foi a promessa que ele não cumpriu? O que ele deixou de fazer? Absolutamente nada. O Senhor é fiel e a palavra dele é fiel. Então, logo, a promessa de Deus, e ele tem que cumprir aquilo que ele prometeu em sua vida. Essa é a injeção de ânimo, ponto. Deus é Deus sobre sua vida. A injeção de ânimo é que tudo que nós passarmos e que formos empreender, todo o projeto, toda a etapa, o Senhor está contigo. Senão não vale todas as coisas. Algumas coisas apenas. Ali está dizendo tudo. Todas as coisas, irmão, é abandono. Todas as coisas é decepção. Todas as coisas é traição. Todas as coisas é injustiça, José. Todas as coisas é o que cada um passou. Tudo coopera para o bem daqueles que servam a Deus, segundo o seu propósito. Se você tem propósito de Deus, você vai passar pelo processo. Para finalizar, irmãos, até em função do horário, vou encerrar 11h51. Se você já identificou a origem e o motivo daquilo que te desanima, eu não posso fazer nada, é só você. Eu posso contribuir. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Vou repetir: se você já sabe a origem, o motivo e a causa daquilo que lhe afasta de Deus, daquilo que te desanima, daquilo que desestimula, o que você está esperando para agir? Porque sobre a tua vida há um chamado, há um poder, há uma autoridade. E é você que tem que estar por cima, é você que tem que estar no controle, é você que tem que dar as cartas, é você que está diante da situação, não há situação. É você que tem. É você que escreve, irmão, é você que determina. É você que tem que encarar e ir para frente.
Se você identificou, é muito simples, não sou eu que estou falando. Se você entendeu, é muito simples, não sou eu que estou falando. Se você realmente já sabe, está convicto, não sou eu. Mas a palavra de Deus fala: seja forte e corajoso. Ser forte é ser homem. Ser forte é ser determinado. Ser forte não é voltar para trás. Ser forte não é ser convencido. Ser forte é não desistir. E por último, confie no propósito daquele que o chamou. Ponto. Confie no propósito daquele que lhe chamou. Os seus objetivos e propósitos não se compara àquilo que ele chamou. Não se compara daquilo e do propósito que ele te chamou. Os seus objetivos e propósitos, muitas vezes, são daqui. Mas o dele é de lá para toda a eternidade. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero encerrar. E eu gostaria muito que você orasse a Deus nesse propósito, nesse objetivo. Senhor, está me faltando isso, está me faltando coragem. Senhor, está me faltando determinação. Se você quiser, vem aqui na frente, fique à vontade, nós vamos orar nesse propósito. Mas se você quiser só daí, do teu lugar, eu só gostaria que você unisse a sua fé, unisse o seu coração com o meu, porque Deus falou fortemente ao nosso coração, através de sua palavra, sobre ânimo. E você não tem motivo para desanimar. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós cremos em tua palavra, em teus objetivos, em teus propósitos. Segundo o que lemos, conforme a tua palavra, conforme que todos passaram, o que passaram, da maneira que passaram, todos que o Senhor chamou, todos com propósito, todos com objetivo. Eles acreditaram no Senhor, acreditaram em suas promessas e fizeram o que fizeram, não com o seu intelecto nem com suas forças. Fizeram o que fizeram porque o Senhor estava com eles. E nós cremos na mesma proporção, na mesma intensidade, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos separou e que temos a responsabilidade de fazer da forma e da maneira que o Senhor nos instrui e nos ensina. E sabemos que muitas vezes, Senhor, nós vamos lidar com situações, com pessoas e com dificuldades que ainda não temos experiência, que ainda não conhecemos, que ainda não vivemos. Mas assim como o Senhor foi na vida de José na prisão, assim como o Senhor foi na vida de Moisés para com o faraó, a autoridade máxima, assim como o Senhor foi na vida de Josué, fazendo com que o povo herdasse, entrasse à terra prometida, assim como o Senhor foi na vida de Noé, assim como o Senhor foi na vida dele, quando muitas pessoas eu escarnecia, quando muitas pessoas desprezavam, assim como o Senhor foi na vida de Elias, de Jeremias, de Jó, assim como o Senhor foi com os heróis da fé, que fizeram a diferença em suas gerações, assim seja na nossa vida, Senhor. Esteja na entrada e na saída, Senhor, nos ensina, nos instrui, nos capacite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai, toda a incerteza dos nossos corações. Coloca a convicção, Pai, que através de nossas vidas, pelo Teu agir, pelo Teu mover, pelo Teu Espírito Santo, nós vamos fazer o que se deve fazer, da maneira que o Senhor determinou, para que o Teu reino seja glorificado, através de filho que nós iremos gerar. Nos capacite, Senhor, encher os Teus celeiros, nos capacite, Senhor, fazer a Tua obra, com muito amor e com muita dedicação, sendo forte e corajoso, para que possamos atingir o maior número de famílias, de pessoas, de homens e mulheres, de adolescentes, Senhor, de crianças, para que eles também sejam participantes, para que ele também compreenda, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que o sangue do Cordeiro os alcance, sejam purificados e justificados, para que vidas sejam geradas diante de Ti. Nos acolhe, Senhor, nos Teus braços hoje, nesta manhã, da qual dedicamos, da qual separamos para estar presentes nesta casa, que é chamada casa de oração. E tire, Senhor, todo embaraço,
dos nossos corações, tira todo medo, toda incerteza, toda insegurança. Que a tua palavra, pela palavra pura, simples e objetiva, nos fortaleça e nos capacite. Eu convido você nesta manhã a adorar o seu Deus. Eu convido nessa manhã você a expressar o quanto Ele é importante para você. Nesta manhã você tem liberdade, oportunidade de se lançar diante dEle e dizer o quanto Ele é importante, e dizer para Ele o quanto você é grato, e dizer para Ele nesta manhã: Senhor, eis-me aqui, conte comigo, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Nesta manhã você pode consagrar a tua vida, você pode reforçar a sua aliança com Ele, você pode apresentar tudo que você tem de mais de valor, a tua família, os teus filhos, tudo que você tem condição de apresentar para Ele e dizer: Senhor, é teu, cuida, esteja comigo. Vamos adorar a Deus em nome do Senhor Jesus.